noite. Passado quase um ano do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil vive ainda dias incertos. O desemprego atinge cerca de 14 milhões de pessoas. A recessão dá sinais de permanência. O governo patina em índices históricos de rejeição. E os trabalhadores recorrem a uma greve geral para tentar barrar as reformas trabalhista e da Previdência. No fim do corredor, avista-se a eleição de 2018. Acontecerá sem alterações nas regras do jogo? Mudará o perfil conservador do Congresso que aí está? Será ela, a eleição do próximo ano, a solução para os impasses da nação? Perguntas para os entrevistados de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o cientista político Túlio Velho Barreto e o jornalista Sérgio Montenegro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente começar a falar da eleição de 18, propriamente dita, eu queria saber de vocês o seguinte: se os acontecimentos pós-impeachment, os acontecimentos da vida política brasileira saíram do script. Bom, Estela, para a gente pensar, né, o que eu achei até interessante, porque a abertura do programa você falou no corredor, né? No final do corredor avista-se a eleição. Quer dizer, não é uma luz no final do túnel, não parece ser uma luz no final do túnel, mas algo que está no final do corredor. O que acontece é o seguinte: eu penso que o golpe, né, eu tenho essa posição, tenho defendido essa posição. Houve um golpe parlamentar no Brasil, articulado a partir de diversos atores sociais, econômicos, inclusive do próprio Estado, né, e que terminou implicando na saída da presidenta Dilma Rousseff. A partir dali, da forma como foi feito, da forma como foi conduzido, os instrumentos que foram utilizados, de certa maneira, contribuiu muito para que houvesse uma fragilidade, né, das instituições. Né? Quer dizer, o jogo político ficou parecendo que resulta, ou o seu resultado seria ou será sempre no Brasil, a partir de determinados arranjos onde você tenha forças que se estabeleçam de forma mais hegemônica e que aí, numa maioria circunstancial, você possa, por exemplo, tirar uma presidente da República, mesmo através do Congresso. Quer dizer, a gente está muito marcado pela ideia do golpe militar, do uso da força, mas historicamente, se a gente for observar, a gente tem vários outros momentos, vai ter oportunidade, inclusive, de falar aqui desses outros momentos em que não houve necessidade do uso da força, né? Mas determinados arranjos institucionais contribuíram para que houvesse uma quebra das regras do jogo. Então, eu penso que houve a quebra das regras do jogo, né? Desde a eleição de 2014, como a oposição conseguiu um percentual bastante elevado, pela primeira vez disputou com possibilidade realmente de ganhar no segundo turno, foi bastante competitiva, né? Pelas dificuldades do governo e tudo mais, e do próprio PT, da exposição negativa do partido. A partir dali se descobriu que poderia, se constituindo uma maioria dentro do Congresso, conduzido por alguém que foi, no caso, Eduardo Cunha, que tinha contra ele, inclusive, a possibilidade de ter sido cassado ou retirado da presidência da Câmara muito antes do próprio julgamento de Dilma Rousseff. Se viu ali a possibilidade, então, de você mudar o resultado da eleição. Então, no meu entendimento, foi isso que aconteceu. E de lá para cá, a coisa fragilizou-se. Né? De tal maneira que eu penso que a população, o eleitor, a eleitora, deve imaginar que não são necessariamente respeitadas as regras do jogo da disputa. Então, meio que virou um vale-tudo.
Quem tem mais força, quem tem mais poder, quem consegue se articular numa maioria, mesmo que seja circunstancial, consegue estabelecer o seu projeto político. Mesmo que esse projeto político seja um projeto que não é testado nas urnas, ou que, se fosse testado, não seria aprovado, evidentemente, numa eleição. Veja, eu vou recolocar a pergunta, porque a impressão que eu tenho, e por isso que eu fiz a pergunta para vocês, é que você usou a palavra golpe, é que aquelas pessoas que estiveram à frente do impeachment, que possibilitaram o impeachment da presidenta Dilma, tinham um script desenhado para este período pós-impeachment. E é esse script que eu fico me perguntando se ele derrapou na curva. Quer dizer, você hoje, a economia não deu sinais de vitalidade, o governo tem, em algumas pesquisas, apenas 4% de aprovação. Se você trabalhar com a margem de erro de 2 para cima, 2 para baixo, ele vai ter 2% de aprovação. E você tem aí a população nas ruas, com a convocação de uma greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista. Mas veja só, esse script, na verdade, ele começou a ser traçado antes do impeachment, né? Quando se falava naquele grupo do G8, que se reunia para ver como é que podia fazer, que base legal teria para tirar a presidenta, escolheram a questão das pedaladas como sendo o alvo jurídico, digamos assim, para que ela fosse acusada de irresponsabilidade administrativa e tal. Enfim, esse script estava sendo construído antes mesmo. Como se diz, era o G8 do Jaburu que falava, porque era construído junto com o vice-presidente Michel Temer. E eu acho que nesse script estava mais ou menos previsto a não recandidatura de Michel Temer. Então, seria assim, não, você vai entrar, vai fazer as reformas, né, vai propor as reformas da forma como nós queremos que seja feito, e ficou tudo meio que esquematizado, pelo menos na minha cabeça, de quem está acompanhando via imprensa e até nos bastidores, ficou tudo mais ou menos pré-combinado de que assim que tirassem Dilma, colocaria esse Temer e o Congresso teria uma força imensa, porque Temer, inclusive, é bom ressaltar, Temer é um congressista, ele foi presidente da Câmara 3 vezes, ele foi deputado por 6 mandatos, ele conhece a casa, conhece aquele trâmite da casa, deu poder ao Congresso, trouxe ministros congressistas para a equipe e começou a derrapar com a escolha dos ministros, foi um primeiro ponto, ali que eu acho que ele não contava que ele ia chamar os ministros e que ia haver todo aquele clamor, porque eram ministros da Lava Jato, né? Eram réus da Lava Jato ou suspeitos, enfim. E aí, quando começaram as reformas, eu lembro que o próprio Temer deu uma declaração dizendo: eu não tenho compromisso eleitoral mais, então eu posso fazer reformas porque eu posso me dar o luxo de ter impopularidade e fazer as reformas que o país precisa. Ora, faltou combinar com os russos, se é que o país queria mesmo as reformas naquele tom, não é? Tanto é que uma pesquisa recente aí da Folha de São Paulo, do Datafolha, indica 76% das pessoas contrárias à reforma. Ora, por que contrárias à reforma? Porque não foram informadas sobre a reforma? Sim, isso é um ponto. É essencial que as pessoas faltou comunicação ao governo de que iria fazer esse tipo de reforma. Mas há também, sobretudo, o susto, porque é um governo que não foi legitimado pelas urnas. Ou por outra, Temer era vice de Dilma Rousseff, né? Mas ele era vice. Então ele assumiu, não legitimado pelas urnas, e para que ele tenha apoio popular, para ele implementar tudo o que ele queria, ele precisa ter confiança do povo. E o que está dito na pesquisa é: nós não confiamos no governo. Então, ele está se valendo dele e do Congresso. A sociedade está aí nas ruas, foi para as ruas. É inegável, por mais que os governistas queiram afirmar que foram 17 mil sindicatos que trouxeram para as ruas, quem esteve nas ruas viu que nem todo mundo que estava na rua, aliás, longe de ser sindicalistas. O que se viu nas ruas foram profissionais liberais, muitos desempregados, né? Professores universitários, estudantes. Então, sindicalistas havia. Claro que sim. Tá? E estavam, inclusive, identificados com camisa da CUT, que é uma coisa que, para mim, é surreal, a CUT e a Força Sindical dividindo no mesmo palanque. Isso, para mim... Mas isso foi feito no dia seguinte com a entrevista do Paulinho.
Né? Isso já foi diferente. Até Paulinho, aquele presidente da Força Sindical, que está arrolado na lista da Lava Jato. Já descompromete um pouco ele. Mas essa questão das reformas, essa questão do Congresso mandando e desmandando, isso não está agradando a população. Então, isso vai gerar ainda insatisfações, vai gerar mais insatisfações, provavelmente vai gerar mais ruas, não é? E a gente tem uma eleição, aí fala assim, direta já. Vamos fazer uma direta já. Gente, as diretas já vão acontecer em 2018, daqui a pouco. A sobrevida de Lula, a sobrevida política de Lula, com os resultados que ele mostra aí em todas as pesquisas eleitorais que são feitas, é um desses pontos que fugiram, que escaparam ao script quando ele foi desenhado? Esperava-se a morte política de Lula ali? Junto com o impeachment, né? De Dilma, de Lula e do PT, obviamente. Sim. Acho que o script era esse. Quer dizer, Temer, ele é instrumento, né, de um projeto político de setores da sociedade brasileira, representada, sobretudo, pelas elites, né, econômicas, pela Fiesp, por exemplo, e por grandes corporações da mídia e de outros setores. Quer dizer, ele é um instrumento, ele era a possibilidade de impedir a continuidade de um governo que começou em 2003, né? Se a gente for pensar na primeira eleição de Lula. Então, é um projeto político que começou em 2003, ele foi interrompido ali, porque senão seria um projeto que teria no mínimo 16 anos. E aí 16 anos se pode fazer mudanças, vamos dizer, significativas de rumo do ponto de vista da economia e da criação de uma cultura diferente da cultura anterior. Cultura no sentido democrático, cultura também no sentido do papel do Estado, esse tipo de coisa. Então, ele é apenas um instrumento, né? Podia ser Temer, podia ser qualquer outro que tivesse ali na posição em que ele se encontrava na chapa com Dilma. Podia ser outro nome do PMDB, podia ser Renan, podia ser o Eduardo Cunha, podia ser qualquer um outro que disse Sarney, sei lá, ou qualquer outro. E o script estabelecido é liberal, quer dizer, se contrapor a política que o PT e os aliados vinham desenvolvendo durante aquele período e atingir, de certa forma, aqueles direitos, né? Muitos direitos sociais, e aí eu incluo o direito trabalhista, por exemplo, que foram conquistas de anos no Brasil, né? Que remonta a Getúlio Vargas, mas que tem um momento importante, e com Getúlio nem sempre foi um período democrático, aí a gente tem que pensar no Estado Novo, tem um período importante que é a construção de uma sociedade mais cidadã, a partir da Constituição de 88, né, que tem, não é à toa que o Ulisses Guimarães chama da Constituição Cidadã. Por quê? Porque teve a participação da sociedade, né? Quem viveu aqueles momentos, ou quem já leu, ou quem estudou, sabe o quanto houve de mobilização no país e quanto essa mobilização levou pessoas de sindicatos ou não, organizados ou não, ao Congresso Nacional, e as reivindicações, por exemplo, os índios se organizaram e foram lá defender seus direitos, as mulheres defendendo políticas públicas específicas, diversos outros segmentos que não estão na área do sindicato. Então, aquilo ali, vamos dizer, não queria usar essa palavra, mas, entre aspas, uma grande revolução que se fez no Brasil. Uma Constituição, vamos dizer, num período não autoritário, tentando passar limpo o país e contemplando direitos sociais. Quer dizer, são esses direitos que são conquistas de décadas e que têm um ápice na Constituição de 88, que estão em xeque, em jogo agora. Quer dizer, aquilo que inclusive deu possibilidade à Constituição de uma nova república. Né? Quer dizer, é isso que está em jogo agora, né? É o fim desses direitos. Então, é um projeto, e o script é um script liberal, completamente liberal. Quer dizer, o projeto de lei que ontem surgiu a notícia, não sei se ele foi apresentado essa semana, que prevê o não pagamento de salário a trabalhadores rurais, e sim a contrapartida é alimentação e casa, isso é escravidão. É a lei do barracão. A gente está falando de escravidão. É a lei do barracão, então, novamente. É um projeto puramente liberal que está massacrando segmentos da sociedade, quer dizer, defendendo os interesses do capital,
né? O capital financeiro e das elites econômicas do país. É isso que a gente está vivendo. O Temer é instrumento. Agora, se o script ele vai prevalecer até aonde, é mais difícil a gente prever, porque, como você chama a atenção, quer dizer, tem o fator Lula na disputa. Quer dizer, por que Lula até agora não foi tornado inelegível ou não foi tornado... Ou preso. Não foi preso. Quer dizer, para mim é uma incógnita. Ou não tem nada contra ele, ou se tem medo de fazer isso, ou se vai fazer isso só próxima eleição, para que não haja possibilidade dele disputar. Quer dizer, e há um espaço de disputa ainda. O script está colocado, é um script liberal. E há um espaço de disputa, a sociedade está começando a se manifestar e se mobilizar, além dos sindicatos, porque os sindicatos não estão com essa bola toda. É uma questão do risco político aí, né? Você prender Lula agora, você pode causar, pode insuflar o movimento na rua. Deixa eu te interromper e a gente volta para esse ponto depois do intervalo. Não saia daí, o nosso intervalo é curto e o assunto de hoje do Opinião Pernambuco é a eleição de 2018. Até já. Estamos de volta. Hoje, no Opinião Pernambuco, nós conversamos sobre a eleição de 2018, quando o brasileiro deverá votar para presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Participam do programa o cientista político Túlio Velho Barreto e o jornalista Sérgio Montenegro. A gente fechou o bloco anterior falando de Lula, da vitalidade política dele a essas alturas do campeonato, quando era de se esperar que politicamente ele estivesse morto. Eu queria retomar esse ponto e queria também já fazer uma outra pergunta para vocês, aí para a sequência. A eleição de 2018, que está aí no final do corredor, ela vai acontecer sem mudanças nas regras do jogo? Essa tese é mais do que minha. Deixa eu falar de Lula e depois a gente examina o que o professor tem a dizer aqui. Eu só acho o seguinte, se esse script ele deu uma derrapada na curva, talvez essa derrapada tenha sido a imprevisibilidade de não conseguirem punir Lula. Esse é o primeiro ponto. O ponto de que, por que Lula não está preso ainda, apesar do clamor de uma parte da sociedade, principalmente das elites, defendê-lo arduamente. Botem na cadeia, é ladrão. A gente não pode, por exemplo, eu não posso chegar para Túlio, para você e dizer que você é ladrão sem ter a prova. Até agora não se mostrou prova. Esse é um ponto. Ou outro ponto, eles teriam a prova e estariam segurando essa prova para mais próximo da eleição, para tentar neutralizar Lula ali e não dar chance de um outsider ou de uma candidatura de esquerda que venha substituí-lo, também é uma possibilidade. Agora, a terceira possibilidade mais radical, que é essa que Túlio defende, de que talvez se esteja querendo evitar uma eleição em 2018. Né? O que seria um absurdo maior, talvez, do que a lei do barracão ou talvez do que qualquer outra coisa, porque se estaria desrespeitando todo mundo que foi para a rua nas diretas já em 84, o movimento Tancredo já em 85, a Nova República, isso sem falar do patrasmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, né? Dos caras pintadas, de tudo que se lutou pela democracia. Como é que se cancela, ou se intenta cancelar uma eleição agora, é uma coisa que na minha cabeça não passa. Eu queria até ouvir o professor Túlio aí. Eu acho que nós vivemos numa democracia frágil e nova. O Brasil é uma democracia muito frágil, muito delicada, porque quem pensa que de 85 para cá essa democracia está consolidada está enganadíssimo. Né? A gente, inclusive, se não me engano, a Forbes fez não me lembro qual foi o instituto que fez um levantamento que apontou só, no mundo inteiro, 19 países com democracia realmente consolidadas. 19 no montante de países que nós temos hoje é pífio. Mas exatamente essa fragilidade que você alega não justificaria... Manter a eleição? Não, mudar as regras do jogo. Mudar as regras do jogo. Exatamente porque a democracia ela é frágil. Então, deveria-se estar contribuindo para consolidá-la. No momento em que se cogita a possibilidade de uma não eleição em 2018 ou de uma estratégia de bastidores como essa que eu falei aqui, de, por exemplo, prender Lula nas vésperas e tal, não sei, isso é de uma irresponsabilidade civil imensa.
né? Não é uma irresponsabilidade civil para com as leis só, não, é para com o eleitor, para com o povo. Então, eu prefiro não acreditar que isso aconteça, porque eu sou um defensor da democracia, mas me parece que alguns defensores da democracia são só de fachada. Se você pensar assim, que alguém foi eleita com 54 milhões de votos, né, e que houve toda uma trama para tirá-la do governo, que é mais irresponsabilidade do que isso, quer dizer, dá a possibilidade de você enfraquecer as instituições ou tirar a credibilidade do jogo político, que eu acho que foi isso que aconteceu. Quer dizer, você se referiu ao G8, né, o grupo de 8 pessoas que começaram a se reunir lá na casa antes do impeachment. bem antes. Na casa do Heráclito Fortes. Se reuniram no Jaburu, também está aprovado, a Lava Jato descobriu essas reuniões. Muitos dos ministros, inclusive, né, hoje ministros eram do G8. Muitos pernambucanos ministros que são tão exaltados pela imprensa e tudo, tiveram nessas reuniões. E tem toda aquela história, quer dizer, o depoimento do Heráclito Fortes, de como foi feito isso, né? Tentar descobrir algo que não adiantava bater como bateu em Lula na época do Mensalão, porque vai Lula e ganha a reeleição, a disputa e se reelege. Quer dizer, e aí qual o mecanismo? Então o Nelson Jobim foi convidado e terminou identificando a questão da pedalada fiscais como um argumento forte para jogar dentro do Congresso e aí tentar fazer o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Pedaladas essas que outros presidentes já haviam praticado, então não era novidade. Governadores já tinham praticado, não era novidade. Prefeitos e tal, quer dizer, algo recorrente na administração pública. Então, isso já aconteceu. Para mim, aquele foi um momento em que houve uma quebra. E a democracia é feita na base da confiança. Se você não confia nas instituições e naqueles que estão à frente das instituições, bom, a fragilidade advém daí. Quer dizer, fica meio que valendo tudo, né? Então, eu acho que isso já aconteceu. Mas não só a entrevista de Heráclito Fortes no estado de São Paulo, no jornal, as gravações de Jucá, quer dizer, colocando claramente, tem que afastar ela, porque ela é intransigente. Sérgio, o que foi da Transpetro? Sérgio Machado. Então, a gravação, depois do depoimento de Temer, né, de que teve que tirar a presidenta porque apresentamos um projeto, o PMDB Aponte para o Futuro, e foi ignorado pelo governo. Então, teve que tirar a presidenta para poder bancar esse projeto, que é o script. É um projeto liberal, né, que vem sucessivamente sendo derrotado. Então, isso já vem acontecendo. Então, o que eu digo, o que eu tenho dito, não é que não vá ter eleição para o ano. O que eu digo é o seguinte: as regras do jogo poderão ser modificadas até a eleição do ano que vem. É um pouco o que a Arraes dizia com relação à Operação Condor, que é um tema que é tão caro a gente, né? A gente fez a entrevista com a Arraes e trouxe à tona tantas questões ali. Ele dizia, eu nunca afirmei que JK, Jango e Carlos Lacerda foram assassinados no âmbito da Operação Condor. Agora, é muito estranho que dois ex-presidentes, um inclusive muito forte numa disputa, eventual disputa eleitoral com o JK, e Carlos Lacerda, que tinha apoiado o golpe, mas que tinha partido para fazer a frente ampla com ele, tenham morrido num período de um pouco mais de um ano, e em circunstâncias que, naquela ocasião, não eram tão esclarecidas. E uma já está mais ou menos comprovada que foi um envenenamento. A coisa do João Goulart e tal. De João Goulart. João Goulart, se fala que trocaram o remédio dele e tal, um depoimento de um carcereiro já que o viu de gente lá dentro. Eu uso aquele argumento, quer dizer, ele dizia, eu não digo que eles foram assassinados pela Operação Condor, agora é muito estranho e acho que deveria ser passivo de investigação. Então, eu não digo que não vai ter eleição no ano que vem, não é isso, não se trata disso. O que eu digo não há nenhuma garantia de que as regras do jogo permaneceram as mesmas até a disputa de 2018. E eu digo isso um pouco baseado na história política do Brasil. Se a gente pensa o que aconteceu em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros e com a impossibilidade de Jango assumir, tendo sido eleito vice-presidente da República, inclusive com mais votos do que Jânio, porque a eleição era separada, eles não compunham a chapa. Não era como Temer e Dilma. Não era. Se votava no presidente e no vice. Milton Campos é quem tinha sido o vice de Jânio Quadros. O que aconteceu? Jango fica perambulando pelo mundo sem poder voltar até
que se chegasse a um acordo e o estabelecimento do parlamentarismo para ele poder assumir sem os poderes plenos, ou seja, chefe de mudaram Estado, chefe de governo. Mudaram as Então, regras. isso é tido como uma mostra que o brasileiro sabe fazer o arranjo institucional para superar aquela crise e tal. E eu tenho hoje uma convicção que aquilo foi um golpe. É um golpe sem o uso da força, embora os militares tenham sido artífices, protagonistas, né, porque pressionaram para que Jango não viesse assumir. Então, ali é um momento. Outro momento, 1985, com a doença de Tancredo, a hospitalização dele, a impossibilidade dele ser empossado, quem vai definir que José Sarney vai ser presidente da República é o ministro do Exército nomeado por Tancredo, porque ele deixou os atos assinados. Então, ele vai a uma reunião de políticos e diz que vai a uma discussão se é Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, ou se é Sarney. Havia um entendimento de que era Ulisses Guimarães, porque vice não é eleito alguém que vai ser presidente da República. E que não tinha tomado posse. Então, como você vai substituir alguém se esse alguém não foi empossado? Mas havia uma tendência de que Ulisses fosse, mas pelas circunstâncias históricas que não dá aqui para a gente tratar, não se queria Ulisses, né, por tudo que ele fez na direta já, o posicionamento dele contra gás, etc., chamou gás de Idi Amin Dada, né, o ditador de Uganda, tudo aquilo. E o que é que acontece? Quem assume é Sarney por imposição das Forças Armadas. O ministro do Exército disse que era, e os políticos aceitaram. Ali foi um momento de golpe. Eu diria também, eu estou me convencendo, que o estabelecimento da reeleição, do Instituto da Reeleição no Brasil, é um momento que a gente pode caracterizar um golpe. Não poderia ter sido por Fernando Henrique. Porque... Ele não poderia ter sido candidato. Você quer restabelecer a reeleição, é para o próximo presidente. Claro. Não dentro do mandato. Claro. Como os 5 anos para Sarney também. Claro. É uma espécie de mudança de regra, de guinada que não poderia ter havido, mas houve como distribuindo o benefício. A Constituição estabelecia 6, aí ele aceita a redução de 5. O argumento de que deveria ser 4 é porque era o compromisso de Tancredo, mas era um compromisso político, né? Então, eu não colocaria esse momento, mas acho que é um momento importante também. É uma derrapada. Mas eu acho que o estabelecimento do Instituto da Reeleição não foi uma discussão para aperfeiçoamento das instituições nem dos mecanismos da democracia no Brasil. Foi um casuísmo montado no Congresso, se comprando voto, ficou provado isso, comprando-se voto na ocasião para garantir a reeleição, não só de Fernando Henrique Cardoso, e esse era o argumento do PSDB à época, e do PFL, hoje democratas, a reeleição vale para todo mundo, não é só para Fernando Henrique, vale para Arraes em Pernambuco, então valeria para todas as colorações, todas as cores do espectro da política. Então não beneficiava só Fernando Henrique Cardoso, mas a gente sabe que foi feito por causa disso, por causa da onda do real. Então, ali também é um momento de quebra, de confiança e tudo, mas tinha o real, a economia, enfim, é a economia estúpida que termina prevalecendo, né? Já tem a máxima aí, quando a economia está bem, é difícil mexer na política. Se a economia estivesse bem no período do impedimento de Dilma ou do golpe contra Dilma, teria sido muito mais difícil conseguir o sucesso. Então, em função desses acontecimentos, e agora, mais recentemente, em 2016, que eu penso, com um cenário indefinido em 2018, a gente corre risco, sim, de mudança nas regras do jogo. Hoje eu não tenho dúvida. Agora, eu não afirmo que não vai ter eleição. Eu não sou mágico, não tenho bola de cristal, nem sou profeta do apocalipse, né? Agora, é um cenário que, há alguns anos atrás, quem dissesse o que eu estou dizendo, podia internar. Mas, diante dos acontecimentos que a gente vem vivenciando, esse é um dos cenários que eu acho que é plausível para 2018. Vamos falar da pesquisa, a última pesquisa Datafolha, discutir algumas coisas a partir do que a pesquisa revela. Em todas as simulações da pesquisa Datafolha, não só subiu, como ele ganha para todos os candidatos no primeiro turno. Ele está ali, em todas as simulações, na casa dos 30%, disputando, se revezando na segunda colocação, Marina Silva, da Rede, e Bolsonaro.
Ali na faixa dos 11%, 12%, 13%, 14%, 15%. E em pesquisa, o que a gente sabe é que a gente não tem que olhar só para o líder. Né? Quem são Bolsonaro e Marina? Bolsonaro é um outsider que está construindo um discurso, né, alarmista, radical, que, na minha opinião, é um discurso absolutamente irresponsável, né, e na opinião de muitos, não só minha, e que viu um vácuo ali de alguns pontos percentuais que ele pode trabalhar, que são pessoas que não pensam muito no Brasil, ou então são saudosistas do regime militar, ou são pessoas que acham que tem que prender todo mundo que é comunista, que é uma palavra até fora de moda, né? E quem é Marina? A pessoa de quem se espera, até agora, um pronunciamento mais duro sobre o cenário atual brasileiro. Que provavelmente não virá. Não falou. Virá. Então, esses dois se mantêm ali no patamar. Lula, que é um ex-presidente que tem um recall enorme e que tem, negue quem quiser, nas costas dele uma bagagem de 20 milhões de pessoas que ele tirou da linha de pobreza, da linha de miséria, né? Que ele fez as pessoas comerem, estudarem e trabalharem. Ponto. Isso é dado concreto, não estou aqui defendendo Lula, não. Eu estou me baseando em dados concretos publicados, aí expostos. Então, quem são os outros adversários? Temos 3 tucanos. Aécio Neves, está encalacrado na Lava Jato até o nariz. José Serra, que não tem mais nem o que dizer, porque ele desapareceu. E Geraldo Alckmin, que tem aquela capitania de São Paulo na mão dele. E que está patinando nas pesquisas. Está patinando, mas ele conseguiu eleger Dória, ele conseguiu derrotar Haddad e o PT, ele matou o PT em São Paulo, está muito mal o PT em São Paulo, até porque perdeu todos os seus quadros praticamente, ou estão presos, ou saíram do partido, enfim. Então, você tem esses 3 tucanos patinando lá atrás, né? O que pode acontecer? O que essa pesquisa está dizendo? Ela está ligando um sinal de alerta vermelho desse tamanho no Palácio do Planalto. Porque, assim, a gente não vai conseguir construir um candidato aqui. Nós temos a faca e o queijo, nós temos o Congresso, as reformas na mão. Nós demos um golpe aqui, nós assumimos o poder. E agora? Agora Lula está vivo. Então, vamos esperar para ver o que acontece, mas as pesquisas estão aí e eu estou louco para ver a próxima. Porque eu acredito em pesquisas. Acredito, eu trabalho com elas e eu mais ou menos entendo o que elas querem dizer. Eu estou esperando a próxima para ver se esse cenário vai mudar muito. O pior é que ele pode mudar para mais. Ou melhor, né? Pode mudar para mais. A gente tem 1 minuto só para fechar o bloco. Talvez não dê tempo, Túlio, de você responder. Se você achar que não dá, a gente deixa para o próximo bloco. Eu acho que eu prefiro... eu sou prolixo, né? Todo mundo já sabe que... Eu ia te pedir para fazer um comentário sobre os números de Bolsonaro na pesquisa. Ele é, rivalizando com Marina Silva, o 2º colocado nas pesquisas eleitorais. Chama o intervalo? Eu acho que é melhor. É melhor. Então, a gente faz um intervalo curto, volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a eleição do final do corredor, a eleição de 2018. Estamos de volta para o 3º e último bloco do Opinião Pernambuco. Eleição é o assunto de hoje, a eleição de 2018. Participam o cientista político Túlio Velho Barreto e o jornalista Sérgio Montenegro. Túlio, eu tinha pedido no bloco anterior para você comentar um pouco o desempenho de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais e aí você abre também para outros pontos da pesquisa que você considera significativos. O que a pesquisa mostra é uma dificuldade enorme, por exemplo, do PSDB, né, de se estabelecer como alternativa de poder, né, e eu penso que, enfim, se você imaginar assim, a exposição positiva que os líderes do PSDB têm na mídia, né, comparado, evidentemente, com os do PT, por exemplo, né? Mesmo envolvido o Aécio, não está a manchete todo dia no jornal dizendo que Aécio foi denunciado. Não, pelo contrário, ele depois não saiu bem pouquinho. Então, Aécio foi candidato na última eleição, foi para o 2º turno, quase ganha a eleição, né? E não consegue ter um desempenho, né?
a gente deve pensar por que isso. Será que é o projeto político que o PSDB tem, que é rejeitado pelo país? Então, Zé Serra parece-me que tem problemas de saúde sérios e está afastado agora e, bom, enfim, e também está denunciado lá na Lava Jato. Geraldo Alckmin tem um apoio grande de São Paulo, né? Inclusive se reelegeu. Está na Lava Jato também, né? Tá, mas conseguiu se reeleger em São Paulo, conseguiu eleger Dória e tudo mais. Então, mas não consegue decolar. Dória pode ser, quer dizer, se a gente olha para os Estados Unidos e olha para a França, se isso dá algum sinal, o candidato que vai, né, contra a extrema-direita na França é um liberal e com um outsider da política e alguém ligado aos meios de comunicação, esse tipo de coisa, e o Trump a gente conhece mais a história dele. O outro é um jovem e surgiu praticamente agora para o mundo, né? E para a França também surgiu meio que quase anteontem. Macron. O Macron. Esse é diferente. Um pouco. Mas o perfil, quer dizer, Dória seria o que se aproximaria mais desse. Então, mas Dória não está muito em evidência, quer dizer, mas, enfim, pode ser um nome lá do PSDB. Abrir um parêntese aí com o nome de Dória, que você colocou agora. O candidato a vice-presidente, imaginando aí que o candidato do PSDB fosse Dória, teria que ser um candidato do Nordeste para ele conseguir puxar votos aqui na região? E aí estou te perguntando porque já se fala também em Tasso Gereissati, uma dobradinha entre Dória e Tasso Gereissati. Mas isso já aconteceu, né? Em outras eleições, o PSDB teve candidatos... José Jorge foi candidato a dobradinha vice, Fernando né? Henrique, Marco Maciel ficou 8 anos no poder e buscando um pouco essa coisa e neutralizar o apoio ao PT, né, e a Lula na região. Então o PSDB tem essa dificuldade, né? O Marina, ela teve em torno de 20% na eleição retrasada, em torno de 20% agora nessa eleição, apesar do desempenho que teve durante a campanha, mas chegou nos 20%. Nas duas eleições ela chegou mais ou menos em torno de entre 22% e 20%, não lembro o percentual, mas nessa faixa. Quer dizer, e é alguém que não participa da vida política nacional. Quer dizer, não sei se isso vai ser um trunfo ou vai ser um problema para ela. É difícil a gente pensar agora. Não tem sido um trunfo, né? Ela tem sido, de certa forma, vista meio como omissa das grandes questões nacionais. Ela tem sido cobrada por causa disso, né? Então, aí quando me perguntar sobre o desempenho de Lula, como é uma surpresa, porque é alguém que... Poxa, desde que se elegeu presidente da República, leva cacetada o tempo todo, tá? É uma exposição negativa, né? Sobretudo a partir do mensalão, do escândalo do mensalão. Então, de lá para cá, mas mesmo assim ele consegue estar lá. Mas o que me surpreende mais, ou talvez não seja uma surpresa, mas que me faz pensar mais, é o crescimento de Bolsonaro. Esse sim, né? Quer dizer, Tasso Genro falou, Bolsonaro não é uma ameaça porque não tem estrutura partidária, não disputa eleitoral e tal. Collor também não tinha, criou o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, para disputar a eleição, embora não fosse um outsider da política. Tinha sido governador de Alagoas, mas ele se colocava como novidade na política naquela ocasião. Quer dizer, então Bolsonaro é um risco. E é um risco que, inclusive, a direita brasileira... Porque, enfim, vamos trocar em miúdos, né? Dizer, Bolsonaro é isso, é aquilo, tem um perfil assim. Ele representa a extrema-direita brasileira. Não só isso. Representa esse segmento. Ele exacerba a luta de classes. Sem dúvida. De gênero, sem de dúvida. classe, de raça. Homofobia. Então, ele estimula isso. Isso é um perigo. Collor, pelo menos, fazia dele de vou caçar Marajá. Aquilo era mentira, a gente sabia, mas pelo menos ele estava caçando os ricos, tirando dos ricos. Era um Robin Hood. Né? Vou tirar os Marajás para poder a gente botar esse dinheiro na educação e na saúde. Não fez. Né? Abriu indústria e tal, mas não fez isso. Mas esse discurso de Bolsonaro não é de Robin Hood, não é de caçador de Marajá. É da extrema-direita, quer dizer, é uma coisa a mídia brasileira difícil. Olha para a eleição no Chile e diz assim, o candidato ou a candidata da extrema-direita, olha para a França e diz a candidata da extrema-direita. E no Brasil fala de Bolsonaro... Como se ele não fosse extrema-direita. Como se fosse um candidato que está se colocando e tal. Quer dizer, o que é que Bolsonaro pensa? Eu não sei. Eu sei que ele é contra os índios, contra os negros, contra as mulheres, contra os homossexuais. Enfim, eu sei que ele é contra e a favor da ditadura, a favor da tortura, defende a tortura. Acha que estupro é um crime banal. Mas eu não sei o que é que ele pensa do Brasil, eu não sei o que ele pensa da corrupção, por exemplo.
Eu não vi ele se posicionar com relação ao tema que está movendo segmentos importantes da sociedade, não, que eu é acho que ele o tenta, combate da corrupção. Ele tenta surfar nessa onda de extrema-direita que o mundo tá vivendo, só que ele ainda não tem a didática disso. Então ele está, em vez de surfar, ele está patinando. Né? Patinando mal. Não, ele está lá com 15% da intenção dos votos. Isso é Mas muito. veja lá, quando você vê esses outros candidatos em outros países, eles tinham mais. E outra coisa, eles eram mais organizados. A questão da estrutura partidária eu nem falo tanto. Porque Trump tinha uma estrutura partidária gigante, realmente tinha, os republicanos estavam por trás dele. Mas nem todos os candidatos de outros países tinham estrutura partidária violentas assim. Olha só, tem uma outra coisa na pesquisa que é o percentual de votos atribuído a Temer, que nunca se colocou como candidato para 18, mas a pesquisa trabalha com essa possibilidade. Ele aparece só com 2% das intenções de voto. Não aparece outro nome do PMDB, eles não fazem simulações com outro nome do PMDB. É legalmente questionável, né, Stella? Porque já teve duas vezes nas urnas, com Dilma, as 2 vezes. Então, talvez nem seja legal a candidatura dele. Mas eu não tenho certeza. Mas a minha pergunta é a seguinte: o PMDB não tem ninguém para disputar a eleição? Não. E se a gente olhar a história do PMDB, a história do PMDB é essa, quer dizer, por exemplo, quando se discute cláusula de barreira, né, o partido tem que ter no mínimo 5% de votos nacionalmente, no mínimo em tantos estados, um percentual, para poder existir como partido ou ter direito a isso e aquilo. Como se isso fosse resolver o problema da política e da reforma política, que tanto se fala. O PMDB tem problema com a cláusula de barreira? Não. É o partido que normalmente, nos últimos anos, vem disputando com o PT ali, né? Mas é o partido que tem mais votos, normalmente, nas eleições. E o PMDB é o câncer da política brasileira, né? É um partido que nunca conseguiu ter um projeto político para o país, nunca conseguiu ter um projeto aprovado, atestado nas urnas e aprovado, não conseguiu jamais ter um candidato competitivo numa eleição. Não me perdoe, ele não tem nenhum projeto de partido, são capitanias, são capitanias hereditárias. Eles não se entendem entre si no PMDB. Tem o PMDB de Santa Catarina e Paraná, tem o PMDB de Pernambuco, tem o PMDB do Rio de Janeiro. Tem o PMDB produz o coronelismo dos anos 30, da velha República. Dos partidos regionais, né? Dos partidos regionais. Quer dizer, o PMDB é isso. Então, o PMDB só chegou ao poder, né, vamos dizer, vamos aceitar que Itamar Franco era do PMDB, ele foi para o PRN para disputar na chapa com Collor, mas era o PMDB histórico. Como Sarney que saiu da Arena para o PMDB. Sarney que saiu exatamente do PDS, né, da Arena PDS, para o PMDB. Por quê? Porque tinha que ser candidatos do mesmo partido na ocasião. Então ele migrou de um partido porque não conseguiu ser candidato do PDS. E agora Michel Temer. Pronto, e agora Michel Temer. Então, o PMDB é isso, Stella. E Temer, com esse programa, claro que se disser o programa de Temer, junto com o PSDB, com o Democratas, etc., é o projeto Ponto para o Futuro, é isso que a gente defende, o fim por exemplo, daqui a pouco vai estar em discussão o fim da Justiça do Trabalho. Já se fala nisso. Claro. Já se fala nisso. Mexer na legislação como mexeu é para acabar. Por quê? Os países desenvolvidos não têm Justiça do Trabalho. Sim. Os países desenvolvidos não precisam fazer reforma agrária. Os países desenvolvidos não propõem lei do barracão, a volta do barracão. Na Noruega não tem necessidade de ter um Ministério da Reforma Agrária. Né? Na Suécia também não. Agora, no Brasil, venhamos e convenhamos. Na minha cabeça, o projeto da terceirização, que foi recentemente aprovado, é o pontapé inicial para se acabar com a Justiça do Trabalho. Você terceiriza, cada um é responsável por si, todo mundo vai virar pessoa jurídica, todo mundo vai virar independente. Para que se ter Justiça do Trabalho? Não é porque a Justiça do Trabalho é uma maravilha, não. É porque, existindo a Justiça do Trabalho e estando esses temas em disputa agora, aparece um projeto de lei que propõe o não pagamento de salário, mas a troca do trabalho pela moradia e pela alimentação. Quem vai defender? Então, é diante dessa realidade que a gente está pensando que a Justiça do Trabalho é necessária. Infelizmente, no Brasil, era bom que a gente vai voltar para a eleição de 18, mas só para complementar, você falou aí do projeto de lei que troca trabalho por moradia e alimentação, a época lá da escravidão. Não só.
jornada de trabalho de 12 horas consecutivas, e a gente está falando do trabalhador rural, com 18 dias de trabalho sem folga e sem férias obrigatórias. Quer dizer, é mais ou menos você decretar a morte do trabalhador rural em pouco tempo. Para não precisar aposentá-lo, não é isso? Porque ele não vai ter como sobreviver. Voltando aqui para 2018, eu vou pedir para vocês comentarem rapidamente duas situações que aparecem de simulação no segundo turno. Se Lula fosse para o segundo turno, a Datafolha fez uma projeção de 6 situações, fez 6 simulações. Dessas 6 simulações, Lula ganha em 4, perde em 2. Quando ele vai para o segundo turno com uma suposta candidatura de Moro, e aí ele perderia... Moro ficaria com 42% dos votos e ele ficaria com 40% dos votos. E se ele fosse também para o segundo turno com Marina Silva? Nesse caso, ela ficaria com 41% dos votos e ele ficaria com 38% dos votos. São 2 empates técnicos e é uma ficção muito grande, né? Quer dizer, você pensar numa pesquisa eleitoral para medir primeiro turno é uma coisa, você pensar que já a gente não está colocado a eleição, né? Isso é só assim, o sentimento hoje do eleitor, como é que está, da eleitora. E você pensar numa outra disputa no segundo turno é uma ficção e tanto. São empates técnicos. É uma ficção maior ainda, Moro participando, né? Eu espero que isso não venha a ocorrer no Brasil. Porque, você lembra do candidato enfim, Joaquim Barbosa? Lembro. Joaquim Barbosa, é candidatíssimo. Que candidatíssimo? Porque é o fim da política institucionalizada, né? Quer dizer, você tem um candidato que é alguém que está atuando no Poder Judiciário, etc., e de repente vai ser catapultado para a área política e se eleger presidente da República ou disputar a eleição. Isso mostra que estamos falidos realmente. Mas sabe vamos fechar a Republiqueta de Bananas e vamos fazer outra coisa no Brasil. Vamos anexar os Estados Unidos. A busca do herói popular. E que é um risco, né? Na Itália, Berlusconi, de certa forma, não de forma absoluta, como alguns dizem, mas de certa forma, Berlusconi é filhote vamos para um caso mais conhecido. Mãos limpas. Vamos para um caso mais conhecido, um pouco mais para trás, mas mais conhecido. Charles de Gaulle, o herói da Guerra Francesa, foi catapultado à posição de político. Ele não era um general. E o que aconteceu com de Gaulle? Era ame ou odeio, porque ele era um linha dura. Então, houve com Joaquim Barbosa, que era presidente do Supremo, e era o ministro que queria, né, moralizar os 3 poderes, e agora está vendo com o Moro. Eu acho isso tão natural, porque o Brasil está tão precisado de novos políticos, de caras novas, de novos perfis, que se vai buscar alguém que está em evidência agora. Quando é que Moro vai estar em evidência? Será que ele vai estar em evidência até 18? Tudo bem, a Operação Mãos Limpas na Itália durou 10 anos. Pode ser que a Lava Jato tenha uma perspectiva de durar muito. Mas pode ser que Imagina se Palocci abre a boca, né? E faz delação. Quer dizer, será que Palocci vai fazer isso? Será que vão deixar Palocci fazer? O PT está tentando segurar ele, né? Mas não é só o PT. Talvez a Lava Jato não queira também que ele fale. O capital financeiro quer que Palocci diga como eram as relações com os bancos, porque o que a gente está tendo, Sérgio, no Brasil é a investigação de um segmento que financiava o Caixa 2, que são as empreiteiras. E os bancos? E ele era ministro da Fazenda, né? Ministro da Fazenda. Então, vamos se abrir. Imagina o que não acontece no país. A caixinha de Pandora, né? Eu tenho 30 segundos para terminar o programa. Queria conversar sobre a eleição de 2018 em Pernambuco. Mas tudo vai depender da nacional, Estela. A gente está no cenário nacional agora. Para a gente terminar, em 30 segundos, já que vocês falaram muito no juiz Sérgio Moro, ele está sendo desidratado? É uma figura hoje que já está sendo desidratada? Os últimos acontecimentos, sobretudo essa semana, têm mostrado que ele não navega em águas tão tranquilas quanto há algum tempo atrás. Né? Que talvez outros setores já estejam insatisfeitos com a possibilidade dele agir de uma forma ou de outra, que, sei lá, não seja o fantoche. Que também é a questão de Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes começou a entrar muito de forma negativa na mídia, na cobertura, né? Os agentes econômicos, políticos, criticando também Gilmar Mendes, aqueles que defendiam. Será que é porque há uma possibilidade de caçar Temer? Mas sabe o que eu acho saudável? O momento está ficando mais complicado. Mas ele está sendo mais criticado agora, depois que
Zé Disseu foi Mas solto. para deixar as pessoas irem dormir hoje com um pensamento na cabeça, sabe que talvez seja saudável? Não estou defendendo Gilmar Mendes aqui, não. Gilmar Mendes disse hoje um negócio que me deixou indefensável. Me disse uma coisa ontem que eu fiquei muito impressionado, que nós somos supremos. A gente não pode abrir mão de ser supremo. Porque foi aquele choque de solta Disseu, não solta Disseu. Mas sabe o que eu acho saudável? Que um poder, não entre poderes, um interfira no outro, mas que um poder lave a roupa suja lá dentro. Porque aí pode ser que se pare de endeusar Sérgio Moro e, ao mesmo tempo, se enxergue que no Supremo nem todo mundo é tão supremo assim, como Gilmar Mendes, por exemplo, que em um dia só ele soltou Aike e Disseu. Boa noite. Acabou. Boa noite, Stella. Obrigado pelo convite. Boa noite, obrigado. Vamos fazer 2 horas da próxima vez, que foi mais fácil. Até o próximo encontro. Com certeza. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.